Tech gravando, a paz de Deus seja com todos. Vamos para mais um vídeo aí. Queria estar mostrando o site Time and Date. Time and Date. Que é um site em inglês, mas tu pode introduzir essa página, né? Demorando um pouquinho para abrir. Aí tu vai aqui em Date to Date Calculator. Calculador de data a data, né? Aqui no meio. Aí tu coloca aqui o primeiro mês que tu tá, vamos dizer, novembro. A gente tá em novembro, 5 de novembro. 5 de novembro, depois o dia, depois o ano. 2022, aí tu coloca a data. Eu quero colocar a data de abril de 2020, do dia 21 de 2030, que vai ser a Páscoa de 2030, os 2000 anos depois da crucificação, né? Que é o tempo limite, ó, data limite para dar o arrebatamento, né? E que seriam os 2 dias depois dos 2 denários que recebeu o bom samaritano, né? E seria a cumprimento da profecia de Oséias 6:2, que no terceiro dia nos dará a vida. E também os 120 jubileus, que diz que o tempo de vida do homem será 120 anos, que significaria 120 jubileus, né? Seria os 6.000 anos, né? Que Deus anuncia o fim desde o princípio, também como cada dia da criação ser 1.000 anos, né? Isso. Então, e também a questão lógica, que tudo acaba com 6, né? Então, a Páscoa de 2030 é o consenso, né? O consenso geral, né? Então, vamos calcular. A gente está em 5 de novembro de 2022 até a Páscoa de 2030. Vamos ver quanto tempo dá isso. Exatamente. Dá o resultado aqui. 7 anos e 5 meses. Então a gente vai ver na Páscoa de 2023, por exemplo, que vai faltar só 7 anos, se vai ter os 7 anos de Apocalipse ou não vai. Ou se realmente o Apocalipse já aconteceu no ano 70, na destruição do templo, né? E pelo que tudo indica que é, né? Pela a lógica indica que o Apocalipse já aconteceu. Tanto é se pesquisar no Google o que é preterismo, ele vai apontar. O preterismo é a metodologia mais popular, mais científica, mais acadêmica para o exame do Apocalipse e livros proféticos do Antigo Testamento entre os eruditos críticos. Não, é um consenso. Os críticos, a metodologia mais popular, está do lado do Apocalipse preterista. Essa escola também é conhecida como contemporânea histórica, entende? Entende que a grande maioria das profecias cumpria-se na destruição de Jerusalém, do templo, né, no ano 70. Né? Então, a partir do ano que vem, a gente vai ver quem é que estava certo. Se realmente é o preterismo ou se vai ter o apocalipse, né? Então, só esperar para ver, mas
que mas vai ser um ano interessante. Com o Lula ganhou a eleição, né? Vai ser interessante, né? Ver o que acontece, né? Então, estamos aí, né? E é sempre bom, sabe, ter paciência para esperar, né? Que esses 7 anos e 5 meses, que são 89 meses, né? 16 dias, é um tempinho, não é tão grande, né? Mas também não é tão pequeno, né? Então a gente tem que conseguir ter uma paciência, né? Tirar a paciência, né? No máximo que dá dos elementos, né? Das coisas. Continuar orando, continuar fazendo a vontade de Deus, continuar indo na igreja, continuar lutando, né? Continuar ajudando o próximo, para Deus ajudar a nos dar paciência, né? Porque 7 anos é um tempo, né? Um tempinho. Não é grande demais, não é uma vida toda, mas também não é um tempo pequeno demais, né? É um tempinho, mas o tempo passa. O tempo passa. Então a gente tem que aproveitar o máximo que o tempo tem a nos oferecer, no sentido de procurar fazer coisas boas, procurar procurar se entreter também com coisas positivas, né? Com coisas positivas. Uma coisa que eu tenho gostado bastante, tenho feito bastante nos últimos anos, é fazer caminhada, né? Eu gosto bastante de caminhar. Embora eu tenha problema no joelho, mas mesmo com problema no joelho eu procuro me esforçar. Que não dá pra parar de caminhar, né? Caminhada é considerado o melhor exercício que se pode fazer, né? E tem procurado também, quando não tem nada pra fazer, né? Ter algum bom entretenimento, né? Como por exemplo, ver novela bíblica, né? Como a novela Areis, né? Que tá dando. Eu olhei praticamente todas as novelas bíblicas que veio na Record, né? Gostei, mas o que eu mais gostei foi os 10 Mandamentos e Gênesis. Gênesis acho que até foi melhor que os 10 Mandamentos. E é tão difícil, sabe, ter um bom, ver um bom entretenimento, né? Que tem salvado muito a questão do entretenimento além das novelas, seria o TikTok, né?
Mas o TikTok, depois de um tempo, ele também fica meio chato depois de um tempo. Que a pessoa acaba cansando de ver aqueles vídeos repetitivos, né? Embora que eles sejam bastante viciantes. Eu considero assim o TikTok a plataforma mais viciante que existe na internet, né? Ganha de Facebook, ganha de YouTube. E mas então tá. Assim que sempre tiver uma coisa interessante para contar, né? Eu vou vir fazer um vídeo. Embora que eu gosto de fazer, sabe, muito resumo das coisas, né? É um resumo assim tão profundo ao ponto que eu coloco, tipo assim, as melhores. Que eu faço um resumo assim, muito completo, digamos assim. Que é geralmente o pessoal que está mais avançado na área da Bíblia, né? Eu não gosto de enrolar muito, né? Não gosto de enrolar, mas gostaria de enrolar mais. Eu gostaria de ter a capacidade de enrolar mais, que eu vejo que tem uns, né, que fico falando tempo, né, e parece que não dizem nada, né. Ou falam muito, explico, demora muito tempo para chegar ao objetivo, né. Canais assim do YouTube tem muito pouco pessoal que posta diariamente, quase não tem ninguém interessante. O pessoal tem falado só sobre política e política, né? Até o Cris Macabeus, que falava do outro assunto da Bíblia, né? Falava do preterismo, né? Até ele parou de falar do assunto para falar sobre. Deu para mudar até o nome de canal do Cris Macabeus, Apocalipse Preterista, mudou para Macabeus Anticomunismo, uma coisa assim. Então ficou complicado, né? De acompanhar um canal. Mas tá chegando 2023, aí a gente talvez vai ter um pouco mais de entretenimento, né, do que foi 2022. 2022 tava bem fraquinho e eu tô achando a novela Areias também meio fraca. Não é aquela novela assim que chega aos pés que foi Gênesis, não chega. Não chega aos pés dos Dez Andamentos, nem da Terra Prometida, eu acho. Não é das melhores novelas que a Record acho que já produziu. Tem capítulos que ela tá mais ou menos boa ainda. Capítulos é uma novela assim que é, tem capítulos que são bastante bons, mas tem capítulos assim que meu Deus do céu. Então, uma novela bem mediana, assim, não é uma novela das melhores, né? Mas dá pra olhar, né? Dá pra olhar, vou olhar até o fim. A partir de março parece que é pra começar a próxima novela, que foi muito engraçado esse ano.
que no ano passado, em junho, já se sabia que ia começar Areias. Metade de Gênesis. Na metade de Gênesis eu sabia que ia começar Areias. E agora, esse ano já estamos indo pro final do ano e ainda não se tem nem notícia da novela A Substituir Ex, né? Nem notícia. Sei lá se estão proibidos de falar, ou se os atores estão proibidos de falar, se querem fazer uma surpresa, assim, mas que pelo que tá aparecendo, pelo que parecia, eles sempre gravavam meio ano adiantado, né? Pra frente, né? Das novelas. E esse ano eu não sei. Será que eles nem começaram a gravar ainda a próxima novela? Isso que tá bem engraçado, né? Tá bem difícil de engolir, né? E o que o pessoal tem que tem entrado muito no entretenimento assim do YouTube, Facebook, TikTok, que o pessoal tá falando ultimamente é só da política, né? Só da política, né? E o pessoal ainda não percebeu ainda que não vai ter intervenção militar, que isso é uma coisa que ficou pro passado. É, democracia ganhou assim no sentido de do modelo político, né? O voto que ganhou, não intervenção militar contra o comunismo acontecia na década de 60 até 70, e depois entrou a chamada democracia, né? E aí ficou até proibido, né? Pela Constituição, né? Intervenção militar, né? E o Bolsonaro também não é a favor da intervenção militar, não tem ninguém a favor. Então, o pessoal tá aos poucos agora percebendo que não vai ter. Mas até fazer que o chifre desse gado crescer, que não vai ter intervenção militar, até que o chifre cresceu, é um longo processo, né? Mas é sempre bonito de ver, né? Esse processo de chifre, né? Nascendo. Sempre bonito de ver, né? É umas coisas assim mais bonitas de entretenimento, sabe? E se vê que é o chifre do gado nascer, sabe? Sobre qualquer questão, né? Pra ver sobre qualquer situação, né? Não só o pessoal que foi. Só a pessoa que foi traída, né? Ver o chifre dela nascer, né? Cair a ficha, né? Que se diz, né? Que é o cair a ficha, né? Não só de traição, mas de qualquer circunstância, né? Na política, que não vai ter intervenção militar, que o apocalipse já aconteceu, que o pessoal não percebeu ainda, né? Ver o chifre do pessoal nascer, né? É, é bonito, sabe? De se ver, né? Mas faz parte, né? Faz parte.
E assim que eu vejo assim também que vai crescer um pouco no entretenimento também, eu acho que os telejornais da TV, eles, principalmente os que estão assim uma linguagem mais independente, assim, que não puxa, né, para o lado PT, né, eles vão crescer ultimamente. Que eu vejo assim que tudo, sabe, tem um limite de crescimento, né? A internet assim tá ficando num lugar, chegando num topo de gráfico, num topo de crescimento, que ela não tem mais como crescer assim, no sentido de pegar mais tempo ainda, digamos assim, do pessoal, né? O pessoal já tá ficando tempo demais, né, na internet, e a tendência é diminuir um pouco, ter a correção, ter uma correçãozinha de, no geral, uns 20, 30%, eu acho, até, de correção de tempo que o pessoal fica na internet. E, e a TV tem a grande chance de ganhar uns 10, 20, 30% de audiência a mais. Só que não os canais assim, os planos de assinatura mais completos, os mais simples, eu acho. O pessoal não quer assim grande quantidade de canais, ele se satisfaz, está satisfazendo com cada vez menos canais. Só que cada vez menos, mais com canais de qualidade, né? Principalmente os canais de notícias, eu acho, né? Que vão crescer, como a Band News e Globo News. Tem uma tendência bastante forte de crescimento. E aqueles canais que são fechados também, mas são tipo Discovery Channel, o pessoal hoje cansou assim mais desses canais assim, cansou de ver essas coisas, a natureza, sabe, bastante, né? Eu acho que isso cansou também. E aí mais canais de política vão, que falam de política, né, vão crescer, né? Mas então acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Deixa eu ver quanto tempo ficou de vídeo. 23 minutinhos, até falei bastante. Não sei qual botar o título do vídeo aí. Mas então tá, fique com Deus. Tem uma próxima, se Deus quiser, se eu encontrar um outro assunto para falar, né? Que a gente tem que conseguir extrair uma paciência, né? Extrair uma paciência. Extrair uma paciência para aguentar esses 7 anos aí, 7 anos e 5 meses, né? Mas então tá, fique com Deus. Tchau, tchau.